Senhor Jesus, sinta-se lavado pelo sangue de Jesus, seja muito bem-vindo você que também está nos assistindo pelas plataformas digitais, nós damos as boas-vindas. Preciosa igreja, eu quero agradecer por todos os irmãos que estão aqui reunidos. Neste momento quero passar a palavra para o nosso amado, precioso pastor sênior Lucélio Soares, que vai estar dirigindo o culto desta noite e nos trazer uma mensagem muito poderosa da parte do Senhor Deus. Eu agradeço a Deus por Ele ter aceitado o meu convite para estarmos juntos hoje, assim podemos nos alimentar juntos, cear, né, amado pastor sênior Lucélio, cearmos juntos hoje e estarmos aqui todos para compartilhar dessa maravilhosa palavra de Deus. Amém? Então, eu quero passar a palavra para o nosso precioso pastor sênior Lucélio, mas antes gostaria de fazer uma breve oração, pastor, se o pastor me permitir, pastor sênior. Amém? Eu que tenho certeza que essa oração está no coração de todos também desejam isso. Então, por favor, amados, me acompanhem. Precioso Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai amado, como bispo, quero entregar este momento ao Teu Espírito Santo. E tenho certeza, Senhor Deus, que Teu Filho, pastor sênior Lucélio, já está sendo conduzido pelo Teu Santo Espírito. Usa-o poderosamente nesta noite, Senhor Deus, para nos trazer entendimento, clareza na Tua palavra, pois este é o dom do Teu Filho. Senhor Deus, nós entregamos este culto ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos conduza e tome total direção em tudo que fizermos. Senhor, Pai amado, abençoe cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite, que estão ouvindo esta gravação, para que todos sejam alcançados através da Tua palavra e encontrem, Pai, o arrependimento, o temor, a santidade e a justiça. No nome santo de Jesus Cristo, nós abençoamos o pastor sênior Lucélio, abençoamos todos que estão ouvindo essa ministração e o culto desta noite, e que o sangue de Jesus seja sobre todos. No mais sublime, magnífico e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor sênior Lucélio, passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, bispo. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço a oportunidade. Nós estamos juntos e eu tenho certeza que, assim como Deus já operou poderosamente nessa oração de arrependimento, também quero agradecer aqui porque estávamos tendo comunhão e de repente eu já mencionei, vamos louvar, vamos adorar, e me esqueci da oração. E graças ao Senhor que o bispo me ajudou imediatamente, nos trouxe de volta para a oração de arrependimento tão necessária desse ministério. Esse é o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, é o ministério de Moisés e Elias, é o ministério internacional de arrependimento e santidade. Nós estaremos acabados se começarmos qualquer comunhão sem trazer os nossos arrependimentos ao Senhor. Então fizemos, de fato, o necessário, o mínimo de nos derramar diante do Senhor, buscar, de fato, a reconciliação com a justificação, e depois essa adoração tão preciosa que nos foi... o Senhor usou os irmãos, os preciosos, para nos introduzir na glória de Deus. Que tempo poderoso é o que o Senhor está dando para a igreja. Irmãos, que tempo maravilhoso é o que nós temos. Que tempo precioso. Nós estamos vendo uma palavra extremamente grave da parte de Deus. Ele está falando para nós acerca de Zacarias capítulo 4, e ali mostra a restauração do templo. O templo dos judeus, o templo para a adoração de Deus.
como que o Senhor precisou usar Zorobabel, Josué na linha dos sacerdotes, Zorobabel na linha da realeza, como que a realeza e os sacerdotes, eles caminham juntos para que Deus possa obter uma edificação. Então, o falar nesses dias já não é mais de reedificar os muros, porque essa obra nós percebemos que nesses 17, 18 anos do ministério, dos dois poderosos profetas, esses muros já foram construídos. Mas agora vem a etapa final, que é a etapa que é feita com um sofrimento maior. É restaurar o templo. É o templo para a verdadeira adoração. Então, eu gostaria de abrir esse tema em palavras muito simples para nós nessa noite. Eu vou tratar de ser breve, a minha esposa vai me ajudar aqui, ela vai me corrigir se eu ultrapassar o horário. Então, por favor, irmãos, essas palavras que eu quero transmitir para os irmãos, palavras muito importantes, muito simples. Eu vou tratar de falar de uma maneira muito simples, por entender a gravidade desse tema. De fato, Deus, ele sempre quis ter uma casa na terra. Parece que não soa tão bem essa palavra, mas é a verdade. Deus sempre quis ter uma casa na terra. Sempre. Se você percorre todos os 66 livros da Bíblia, Deus está buscando uma casa, um lugar de habitação com o homem, um lugar onde ele possa viver com o homem, nesse período que a igreja ainda está na terra. Então, quando olhamos para Gênesis, capítulo de número 2, nós temos ali o homem sendo colocado de frente de duas árvores, duas fontes. Então, se ele come do fruto da árvore da vida, aquele Deus que estava vindo, todos os dias ele descia, tinha comunhão com o homem, voltava, descia, tinha comunhão. Deus de fato queria entrar no homem, queria ter o homem como sua habitação, como sua própria morada, para que ele não precisasse subir e descer, mas para que ele permanecesse. Em seguida, eu vou ser rápido, é apenas uma introdução, não vou perder tempo aqui. Nós temos a queda. A queda, nós vimos que fez com que o homem fosse expulso e o jardim foi fechado. Então, no momento que o jardim ele é fechado por aqueles dois grandes guerreiros da eternidade, aquelas duas testemunhas, então o anjo, ali naquele momento, ele está cheio de quê? Ele está cheio, nós temos o anjo, também nós vimos a espada que estava na mão dos anjos e vimos o fogo que estava na espada. Então, três coisas, o anjo, a espada e o fogo. O fogo, geralmente, ele representa algo, a espada algo e o anjo ali algo, porque o jardim foi fechado. Nós temos a glória, nós temos a santidade e nós temos a justiça. No anjo, nos dois anjos, na espada e também no fogo. Então, para o jardim ele voltar a ser aberto para o homem, alguém precisa vir e cumprir a glória, a justiça e a santidade de Deus, para que o homem venha a ser essa habitação de Deus. Então, o anjo ali sempre menciona a glória, a espada, a justiça e o fogo, a santidade de Deus. Irmãos, como que Deus precisa restaurar em nós a sua glória, a sua justiça e a sua santidade. Isso são pilares desse precioso ministério que o Senhor nos deu. Mas agora o homem, ele foi espalhado, não pode voltar mais. O jardim foi fechado, ele não pode tocar mais na árvore da vida. Então Deus, ele precisa vir. Quando nós olhamos por um período grande, ele faz algumas visitações na terra. Mas quando chegamos, eu não vou ler porque não tenho tempo, no livro, se vocês querem anotar depois, pode anotar, Êxodo, capítulo 19. Talvez, vamos ler, é importante. Êxodo 19, fala assim, nesse momento, o que nós temos em Êxodo capítulo 19? Algo precioso, vamos ler o versículo de número 9, Êxodo 19, versículo 9.
Disse o Senhor a Moisés: virei numa nuvem densa, ou virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo dissera. Agora o versículo 11, ainda Êxodo 19, versículo 11, e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então, aqui nesse capítulo existem outras passagens sobre isso. Mas o que eu quero mostrar é que do Jardim do Éden, agora é a segunda vez que Deus está descendo de fato para a terra. De fato, ele quer vir para a terra. E ele quer permanecer na terra. Ele quer estar com o seu povo. Então, nesse momento, o que vai acontecer? A sua descida primeiro é no Monte Sinai. A primeira descida na nuvem. A nuvem de Deus, irmãos, ela é o próprio Deus. Aonde está a sua nuvem, ali está Deus. Ali está o seu trono, ali está a sua glória, ali está a sua santidade, ali está a sua justiça. São inseparáveis. Então, ele está descendo na nuvem. Oh, irmãos, que poderoso. Ainda, vamos rapidamente agora entrar em Êxodo capítulo 25, por favor. Êxodo 25, o versículo 8. Então, nós tivemos ali essa visitação de Deus no Monte Sinai. Nós vimos como foi poderoso Deus falando. Mas agora, ele mandou Moisés construir um tabernáculo. E dentro do tabernáculo, mandou colocar uma arca. Então, Êxodo 25, 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Veja, ele desce do céu para o Monte Sinai, e agora do Monte Sinai ele desce para o tabernáculo. Esse santuário é o tabernáculo. Preste muita atenção, porque é muito importante para entendermos bem o que os profetas querem nos transmitir. Então nós temos dos céus, vamos pegar do Jardim do Éden, fechou o jardim. Mas é um plano que está em andamento. Agora ele está no tabernáculo. E por 40 anos, esse Deus habitou com eles. O Deus da nuvem habitou entre o seu povo. Todo o período do deserto, o Deus da nuvem esteve ali. Oh, irmãos, que glorioso foi aquele período. Mas é suficiente? Não. Ainda não é suficiente, porque o que Deus quer? Ele quer um templo. Veja, o tabernáculo, ele é como se fosse uma miniatura do templo. Só que o tabernáculo é uma habitação móvel. Ela se move. E o templo, ele só pode ser edificado na boa terra de Canaã. O templo, a boa terra, representa ali o Cristo todo, inclusive. O templo, ele sai exatamente do próprio Cristo. Então, o que acontece? Eles caminham no deserto, e quando chega na boa terra, tem todo o período de juízes. Nós conhecemos depois o primeiro rei, Saul. No segundo rei, Davi, nós vemos ali o Senhor já fazendo todo o projeto por meio de Davi para ter o templo. E quando chega em Salomão, o que nós temos? Nós temos o primeiro templo. A realidade do primeiro templo. Os profetas falaram para nós que foi a obra mais linda que existia na terra naquela época. Não existia nada igual. Tremendo, irmãos, aquele primeiro templo. O templo que Deus queria. Então ele atraiu todas as pessoas, atraiu todos para ali. As 12 tribos foram atraídas para ali. Elas estavam em volta, elas levavam as suas ofertas, levavam ali os seus votos, elas faziam a sua adoração. E era um Deus perfeito. Então nós sabemos que no livro de Atos 14, não precisem pegar, então ali menciona que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no coração de Davi havia 3 itens que tinha exatamente igual no coração de Deus. O primeiro item é que o rei Saul governou 40 anos, mas ele não se preocupou com a arca. Não se preocupou. Então, inclusive, ele dizia para o profeta Samuel: ora para o teu Deus, fala com o teu Deus. Ele não tinha uma relação com Deus, não tinha uma relação com as coisas sagradas. Foi o povo quem o escolheu. Mas Davi, ele tinha algo no seu coração. Primeiro, ele queria trazer a arca para Jerusalém.
Irmãos, e esse sentimento estava no coração de Deus. É colocar a arca no lugar certo. É trazer a arca para o lugar certo. Segundo, ele queria reunir as 12 tribos em volta da arca. Esse é o coração de Deus. Isso fala da unidade do seu povo. Somente quando a arca está no lugar certo é que o povo ele pode desfrutar da verdadeira unidade. E terceiro, ele queria edificar o templo. Porque a arca, ela é para o templo. E o templo é para a arca. Não dá para os dois ficarem separados. Oh, irmãos, mais na frente eu vou falar disso. Assim como é muito precioso, Deus ele precisa estabelecer o templo no lugar certo e colocar a arca certa para reunir o seu povo. Aleluias pela arca, aleluias pelo templo e aleluias pelo povo de Deus. Amém. Agora, rapidamente, vamos correndo aqui. Nós temos todo o Velho Testamento. Houve problemas sérios, o templo foi destruído pelos babilônicos, e os profetas estão mencionando depois dos 70 anos, o povo voltando para reedificar o templo e reedificar os muros de Jerusalém. Irmãos, na Babilônia, tinham muitos judeus, milhares, 70 anos passaram eles no exílio, um grupo grande que foi levado por Nabucodonosor. Eles se multiplicaram, mas voltou um pouco menos de 50 mil para pagar um preço. Eu quero reedificar. Nós queremos o templo, nós queremos a arca, nós queremos a unidade. Os que ficaram na Babilônia, eles, de fato, irmãos, eles eram judeus. E ficou um número muito grande. O que voltou eram pequenos. Agora, quando você olha para esses dois grupos, os dois são judeus, os dois é o povo de Deus. Os que ficaram lá aprenderam a ganhar dinheiro, aprenderam a fazer negócio, estão importantes, estão estabelecidos, têm dinheiro. Por que eu vou voltar? Não, vou pagar um preço, ter que ser perseguido, perigos, ter que trabalhar no sol, ter que pagar um preço? Eu não vou. Então, qual dos dois, mesmo sendo judeus, ganhou o galardão? Somente aqueles que decidiram restaurar. Aqueles que decidiram pagar um preço. Irmãos, nós temos que agradecer pelo ministério desses dois profetas do Senhor. Eles estão restaurando a arca no templo e trazendo a unidade de todos os filhos de Deus. Irmãos, e nós estamos sendo levados para restaurar os muros e o templo e colocar a arca. Agora, um preço. Eles disseram que há sofrimentos, há muita dificuldade. Mas nós não precisamos nos preocupar, porque ele falou o quê? Ele falou nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Aleluia! Amém? Porque na obra da restauração, o Espírito está à frente. O Espírito está nos conduzindo. Os dois generais estão nos conduzindo. Aleluia! Então, todo monte, toda montanha, todo problema que nós estamos encontrando vai virar uma grande planície. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém. Mas Deus quer uma casa. Deus quer uma morada, uma habitação. Então, o que nós temos? Todo o Velho Testamento, Deus lutou para ter algo. Todo o Velho Testamento. Mas quando chega eu ainda quero ler alguns versículos, abram comigo. O bispo vai me ajudar a colocar alguns versículos muito importantes, que eu creio que é o momento. Isaías 61, versículo 1. Deus, ele começa a falar algo interessante aqui. Isaías 61, 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Perdão, bispo, é Isaías 66, 1. Se der tempo, eu explico isso aqui, porque faz parte. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Vejam, ele está agora mostrando, né, que os céus é o trono dele. Então ele não está dizendo que ele tem uma casa nos céus. Ele está dizendo que ele quer uma casa na terra. Mas que casa que vocês vão me edificar? Agora, vamos abrir em Atos,
o capítulo de número 7, o próprio Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele explica com mais detalhe esse versículo, Atos 7, 48 e 49. Lucas dá mais detalhes para nós acerca disso. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O 49 agora. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Eu? Onde seria meu lugar de descanso? Onde seria? Então ele está mostrando, de acordo com o profeta Isaías, onde será o meu lugar de descanso? Veja, ele está buscando uma casa na terra. Oh, irmãos, que Deus precioso. Agora, quando chegamos em Hebreus capítulo 3, o versículo 6, aqui nós já começamos a entender melhor aonde Deus quer estabelecer a sua casa. Hebreus 3, o versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Quando os profetas começam a falar daquela edificação da casa no Velho Testamento, preste atenção que eles estão se referindo a uma casa, eu e você. A qual casa somos nós. Mas para aí, vamos entender, por que então que Deus abandonou aquela casa? Algo passou. Porque Deus, vocês se lembram? Vamos abrir em 2 Crônicas 7, 14. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler 2 Crônicas 7, 14, 15. Quando Salomão, ele edificou a primeira casa e foi consagrar. Veja, ele está consagrando a primeira casa. Olha o que o Senhor falou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ver agora o 15 e o 16? De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Isso é a consagração do primeiro templo. Vamos ver o versículo 16? Que promessa linda de Deus para eles. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos, meu coração nele sempre estarão. Se você tem o nome, os olhos e o coração, quer dizer que você tem a presença do próprio Deus da nuvem. Mas ali fala para sempre. Deus está dizendo, eu vou habitar nesse templo forever, para sempre. Mas isso ocorreu realmente? Será que Deus ele permaneceu com essa promessa? Vamos abrir então em Atos capítulo 21. Eu estou sendo rápido, não estou perdendo tempo aqui por causa do meu tempo. Vamos ver Atos, perdão, irmãos, primeiro Mateus capítulo de número 13. Dá para a gente começar com Mateus 13? Bispo, desculpe, vamos começar com Mateus 21, 13. Mateus capítulo 21, versículo 13. Vamos ver o que passou? Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um convívio de ladrões. Uau, irmãos, veja que palavras tristes aqui. Ele disse lá, eu vou colocar o meu nome, os meus olhos e o meu coração. A minha nuvem vai habitar para sempre nessa casa. Mas olha o que eles estão fazendo da casa. Agora, Mateus 23, por favor, bispo. Mateus 23, o versículo 38. Repetindo, Mateus 23, versículo de número 38. O que temos? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Em outra tradução fala, eis que a vossa casa já não era mais dele. O templo, irmãos,
agora está deserto. Aí, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não tinha capítulos e não tinha versículos. Era um livro normal, cartas. Então, você vai agora para o versículo seguinte, que é o capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, 1. Olha o que está escrito. Jesus saiu do templo. Em outras palavras, Jesus saiu da casa. Enquanto caminhavam, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vamos ver agora o versículo 2 e o 3? A casa já ficou deserta. Vamos ver o versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não serão todos derrubados. Aqui está o ponto. No momento que a casa fica deserta, irmãos, o que aconteceu com esse templo através do rei, através dos romanos? Ele foi totalmente destruído. Por quê? Porque eles transformaram a casa de Deus em covil de salteadores, de ladrões. Deus, ele já não pôde permanecer mais. Agora, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando sucederão ou quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Eles fizeram 3 perguntas aqui, os discípulos. Então, o Senhor usa 3 capítulos para responder as 3 perguntas. O capítulo 24, ele responde a primeira pergunta. Qual que é a primeira pergunta? Quando acontecerão estas coisas? Tá? Não é verdade? O capítulo 24. O capítulo 25, e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Ele vai finalizar isso aí, aqui. Irmãos, sabe o que eu vou falar para vocês? Essa casa ficou deserta. Ficou totalmente deserta. Agora, eu gostaria de ir com vocês para Atos capítulo 3. Atos 3, eu estou fazendo um rápido... uma rápida apresentação. Eu ainda não entrei no que eu vou falar. Em Atos 3, o que nós temos aqui? Para você que estuda a Bíblia, os profetas já entraram muito nesses capítulo 1 de Atos, capítulo 2, capítulo 3. Eles estão abrindo isso para nós. Mas Atos 3 fica mais claro agora. Você chega no capítulo 2, o que você tem em Atos 2? Você tem o início da igreja, a descida do Espírito Santo. Você tem ali aquele grupo de 3.000 recebendo o Senhor. Então, a igreja começa em Atos 3. O Espírito Santo está ali. Mas quando você chega em Atos 3, nós temos o quê? Temos um capítulo que é difícil explicar. Muito difícil. Poucos estudiosos conseguem entrar aqui. Por que esse capítulo de Atos 3 é difícil? Porque ele vai falar, Atos 3:1, Pedro e João subiram ao templo para orar, para a oração da hora nona. Vejam. Então, Atos 3, se o bispo pode colocar Atos 3, capítulo 1, versículo 1, então agora a igreja começa no capítulo 2, mas chega no capítulo 3, eles vão para o templo orar. Como explicar isso? Se esse templo, em Mateus, ficou o quê? Deserto. O Senhor disse, eu não vou mais habitar aí. Isso aí vai ser destruído. Então, vamos ler esses versículos seguintes. Eu vou ler com vocês alguns versículos. Do capítulo 3 de Atos, eu vou ler com vocês alguns. Eu vou ler agora o versículo 2 a seguir. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava-lhe, dissem, uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu vou parar aqui. Preste muita atenção. Aqui há um segredo que os profetas estão nos mostrando. Irmãos, temos que entrar nisso aqui. Veja, esse homem,
de acordo com a Bíblia, ele estava há dezenas de anos na porta desse templo. Ele passou a usar o seu problema físico como a sua profissão. Era por meio do seu problema que ele tinha o sustento para viver. Ele era totalmente paralítico. Mas de quase 4 décadas que ele esteve na porta daquele templo pedindo ajuda, o que o templo pôde fazer por ele? Nada. Por que o templo não pôde fazer nada por ele? Porque o Senhor não estava mais ali. Entende? Eles, por meio dos pecados, irmãos, eles profanaram aquele templo. E o Senhor da nuvem saiu. Mas agora, quando você chega no capítulo 3, se no capítulo 2 a igreja começou, quem no capítulo 3 é o verdadeiro templo de Deus? Eu acho que não vai ter amém hoje, como diz o bispo, o nosso arcebispo Macuengo. Será que vai ter amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia. Aleluias. Aleluias. O templo de Deus muda. Aquela promessa que Deus falou, eu vou colocar o meu nome, os meus olhos e o meu coração, mudou. Não está naquele templo físico, mas agora está em João e em Pedro. O verdadeiro templo, a nuvem já está repousando sobre um outro templo. Glória a Deus, aleluia. Vocês entendem? Por isso que os profetas estão falando que há um poder disponível. Primeiro, esse poder é para nos santificar. Esse poder nos ajuda a ser santos. Mas, por outro lado, esse poder, nós podemos andar sobre as águas. Isso fala de nós estarmos sobre a vida de ressurreição. Mas, por outro lado, esse poder, irmãos, levantou aquele paralítico. Agora, a pergunta que eu vou fazer é: se o templo é Pedro e João, aonde está, então, a arca? A arca verdadeira está no templo físico ou está em Pedro e João? Vocês perceberam? Muda o templo. Muda. Eu não posso perder tempo aqui, eu vou avançar rapidamente. Vamos, então, agora ver um princípio extremamente importante. Quem somos nós? Por que os profetas estão lutando tanto conosco? Irmãos, não é brincadeira. Eles sempre falam que nós somos comprados pelo sangue. Ninguém paga um preço tão alto em algo que não tem valor para ele. Você não paga um valor alto em algo que não é precioso para você. Se Deus, ele decidiu o preço do sangue do seu filho, é porque todos nós que estamos nessa sala, nas redes sociais, temos um preço extremamente elevado para Deus. Você é alguém importante. Por isso, irmãos, que nós não podemos mais tolerar o pecado. Eu estou implorando, abandone o pecado. Tolerância zero com o pecado. Há um preço extremamente alto que foi pago. Porque o que está em jogo é a eternidade. Não só de um povo, mas o que está em jogo é o que Deus colocou dentro de nós. Se nós somos importantes para Deus, Deus precisa ser importante para nós. Eu vou avançar rápido. Vejam, aqui, essa primeira etapa, nós abrimos sobre dois templos. O templo físico e o templo espiritual. Deus está dizendo aqui, eu preciso de uma casa. Agora nós estamos vendo que casa é a que Deus está buscando. Que casa é o que os dois profetas estão falando de restaurar. Precisa restaurar. Então agora, vamos ler um versículo. Olha, eu fiz uma pesquisa
eu li mais ou menos 10 capítulos do Evangelho de João. Para mim pesquisar algo, eu não li todo, não me deu tempo. Eu peguei mais ou menos quase 30 versículos, eu vou falar talvez 4 versículos. Anotem esses versículos, por favor. Anotem. Quando o Filho de Deus, o Pai o enviou para a terra, a pergunta que eu vou fazer para você, não precisa me responder, é: o Filho, ele veio sozinho do céu para a terra? Ou ele veio com o Pai? Em outras palavras, o Filho de Deus, ele veio do Pai, ou ele veio com o Pai? Porque o Pai precisa de uma casa. O Pai precisa de uma casa. Então, ele quer uma casa na terra. Algo passou. Ele veio do Pai ou ele veio com o Pai? Vamos ver. Mas entendam, quando eu finalizar essa revelação, eu vou apresentar os profetas para vocês de uma maneira nova. Por isso eu faço questão de falar, tá bem? Então nós temos agora, vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Vamos começar por aqui. Vamos abrir João 6, 38. Fala assim, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que você entende nesse versículo? É que o Pai ficou nos céus, e o que ele fez? Ele falou, filho, vai lá. O pecado deles é muito grave, entrou a condenação e a morte, filho. E como eles não podem subir aqui para pagar, porque o pecado já fez separação entre nós e eles, ele já não pode entrar na nossa glória, filho. Então você desce lá. Você paga o preço. Foi assim que aconteceu? Por um lado, sim. Vamos ler mais um versículo? Ainda o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23 e o 24. Vamos dar uma olhadinha? Nesse primeiro, o Filho veio do Pai. O 23, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Então, por enquanto, o Pai ficou nos céus e o Filho veio para a terra. Vamos ver o 24? Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, na minha pesquisa que eu fiz, eu pesquisei mais ou menos 10 capítulos e eu achei quase 30 versículos no Evangelho de João, desde o capítulo 5 a seguir, que fala, o Pai me enviou. Vamos dar uma olhadinha agora, o João capítulo 8, versículo 29. Então, vamos ver uma outra forma, João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Epa, agora complicou. Ele veio do Pai ou ele veio com o Pai? Eu comecei a apertar você agora. Mas lembre-se, o que eu estou mostrando é porque eu quero falar dos profetas. Tá bem? Você tem que anotar esses versículos, é muito importante. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha? João 10, 38. The Gospel of John, chapter 10, verse 38. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 38. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Epa! Então quer dizer, o Pai enviou o Filho, mas o Pai veio com o Filho. Vou apertar vocês ainda, preste atenção. Não fale que eu estou inventando nada, isso está na Bíblia. Tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha. Ainda, o capítulo... eu gosto desse versículo também. João capítulo 8,
Não, vamos andar rápido. Vamos para João capítulo 14, versículo 6. Vamos apressar mais. João 14, 6. Daqui a pouquinho nós já temos o clamor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, veja o verbo, ninguém vem ao Pai. Ele é o Filho ou ele é o Pai? Preste atenção. Nós, quando não lemos bem, a gente pensa que está dizendo ninguém vai ao Pai. Não é assim. Ninguém vem. Quem está falando é o Filho. Mas ele está dizendo ninguém vem ao Pai. Então, ele é o Filho ou ele é o Pai? Ah, está apertando. Ele é o Filho ou ele é o Pai? Vamos dar mais uma olhadinha? Ainda o capítulo de João 14, o versículo 8 e o versículo 9. Aí está colado, bem pertinho, João 14, 8. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Vamos ver o versículo 9? O Felipe quer ver o Pai. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E agora? Ele é o Filho ou ele é o Pai? Ele veio do Pai ou ele veio com o Pai? É muito precioso. Porque o Senhor está abrindo isso agora. Preste atenção. O corpo é do Filho. Então, em Gênesis, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado à imagem do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? O homem foi criado à imagem do Filho. Porque foi o Filho que recebeu o corpo. O Filho nasceu de Maria, concebido pelo próprio Espírito Santo. Não é verdade? O Filho nasceu. Isso é maravilhoso. Então, mas no corpo do Filho, quem estava? Quem habitava naquele corpo? Somente o Filho? Não. De acordo com esses versículos, o Pai, ele enviou o Filho, mas o Pai veio com o Filho. O corpo é do Filho, mas o que expressa é o Pai. E o Espírito Santo? Aonde está nesse corpo? Vocês perceberam? Em realidade, eu não tenho tempo de desenvolver mais, mas no corpo do Filho está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Não tente explicar a Trindade de Deus. A Trindade não é para ser explicada. É para ser desfrutada. Quando você olha para os dois mega profetas do Senhor, Moisés e Elias, mas para aí, tem só um corpo. Como eles são dois? Mas e o Dr. David Orr? É 3? É 2? Mas é um corpo só. Eu não tenho tempo para desenvolver isso, mas eu vou te dar um conselho. Não tente compreender com sua mente. Apenas desfrute. Existem mistérios de Deus que o homem carnal, como nós, não vai conseguir explicar. Somente a mente de Cristo pode compreender os mistérios de Deus. E nós estamos percorrendo pouco a pouco para lá. Ah, irmão, se eu tivesse tempo de abrir isso. Preste muita atenção àqueles dois que estão andando na terra. Não fique na mente. Eles, porque tem só um corpo, mas são dois. Na foto fala que é 2. Ah, é uma montagem essa foto. Ah, eu não vou crer. Pare com isso. Se você crê ou não crê, o Senhor vai levar adiante o seu plano. Agora, você vai ter prejuízo. Porque se você não crê, você vai ficar com o anticristo
Você vai aceitar a marca do anticristo. Você não vai conseguir ficar sem comer e sem beber água. Você vai para o inferno. Depois você vai passar pelo trono branco. E depois você vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte, isso não quer dizer que quem vai para lá vai morrer. A morte quer dizer a ausência de Deus. Se não há Deus, há morte. Eternamente. Não tente explicar. Se nós estivéssemos na época de Jesus, no lugar de Filipe, e ele está dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Ô Filipe, Senhor, mostra-me o Pai, Senhor. Ô Filipe, há quanto tempo eu estou com você, Filipe? Nós talvez não iríamos entender o mistério. É um mistério profundo, irmãos. Era o filho que estava falando com Filipe ou era o Pai? Ou era o Espírito Santo? Na realidade, não tente entender, desfrutem. Deixa o Senhor avançar. Deixa o Senhor avançar, irmãos. Aleluia, porque o Senhor, Ele é precioso. Ele está abrindo para nós essas coisas. Eu amo isso, irmãos. De fato, eu amo essas coisas de Deus. Acho que para nós, vocês podem abrir em Deuteronômio, capítulo 29. Vamos ler o versículo 29. Repetindo, Deuteronômio 29, 29. Olha que versículo lindo que o Pai está trazendo para nós. Repetindo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Olha só, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos toda a palavra desta lei. Então, naquilo que Deus revelou, pertence a quem? Pertence a nós. Aleluia. O que o Senhor quer? Usando esses dois profetas, o Senhor precisa restaurar a sua casa. Esse é um dos aspectos da obra poderosa que esses dois guerreiros da eternidade estão fazendo. Exatamente o que foi feito pelos judeus, nós fizemos com a casa de Deus. Agora, nessa casa de Deus, quem habita? Vamos dar uma olhadinha? Vamos abrir em João, ainda o Evangelho de João. Vamos ver quem está habitando nessa casa? João capítulo 14, o versículo 23. Vamos ver? João 14, 23. Olha só, olha que coisa linda, irmãos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá minhas palavras. Meu Pai o amará. Olha esse verbo no plural. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, quando ele está dizendo nós viremos, não, Jesus não vai vir só para sua casa. Em Hebreus 3:6 falou a qual casa somos nós. Olha o Senhor querendo habitar na sua casa. Mas quem vai vir para essa casa? Só o filho? Não. O pai vem junto. Eu quero te dar uma boa notícia. O pai habita em você. Mas o filho também habita em você. Aleluia! E não é só isso. Vamos dar uma olhadinha. Aleluias. Praise the Lord. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver um versículo. Somente o versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Oh, que versículo lindo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? E que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, agora, quem habita em nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Isso é muito poderoso. É muito poderoso. Percebe que a obra que os profetas estão fazendo é muito poderosa. Oh, irmãos, nós não somos qualquer coisa. Eu gostaria
o meu tempo está terminando, eu preciso ser mais rápido, eu preciso mostrar uma foto para vocês. Olha essa foto. Eu pedi para minha filha desenvolver isso aqui. Nós somos 3 partes. Eu não vou perder tempo nisso aqui. Nós temos o espírito, a alma e o nosso corpo. Tá certo? Então, os profetas, eles sempre estão dizendo para nós. Tem momento que eles falam do nosso espírito, momento eles falam da nossa alma, momento do nosso corpo. Não é verdade? Então, quando nós recebemos o Senhor, então, o Evangelho de João, capítulo 3, ele falou para Nicodemos, nascer. Não é verdade? E o que é o nascimento? É isso aqui. Ó, eu estou riscando. Quando nós recebemos o Senhor, ele entra aqui. Não é verdade? Aqui está o templo do Espírito Santo. Ele entrou. Mas quem entra? O Pai, o Filho, o Espírito Santo entra. Entrou como vida. É uma vida que entrou em nós. É aquele bebezinho. Mas agora essa parte aqui já tem a vida. Mas e o azeite? Precisa de azeite agora. Mais espírito, mais vida. Quando os profetas do Senhor estão falando, sai da boca deles o quê? Palavra. Mas chega em nós como vida. Como vida. E essa palavra, ela, quando sai da boca dos profetas, ela tem que passar pelo nosso corpo, passar pela nossa alma e entrar onde? Dentro do nosso espírito para ser vida. Se ela parar na nossa alma, é um conhecimento morto, né? É um conhecimento que mata. Não é isso? Mas isso produz os cursos de teologia, só conhecimento. Mas os profetas poderosos de Deus, eles falam vida para dentro do nosso espírito. Então, essa vida que entra como azeite, é o azeite das 5 virgens. Mas não para aí. A salvação não é só do espírito. Nós também precisamos da salvação da alma. E eles estão lendo para nós. Abram comigo 1 Pedro. Eles estão lendo esses versículos. 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu estou chegando lá. Só o versículo de número 9. 1 Pedro 1, 9. Que está escrito? 1 Pedro 1, 9. Nós temos a primeira salvação, agora a segunda salvação. Olha aí. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, agora, nós estamos, por meio do falar deles, estamos ganhando uma segunda salvação. A alma. Irmãos, no dia que entrou o Senhor em nós, quando nós recebemos o Senhor, agora tem uma segunda vida em nós. Eles têm falado isso. Não é verdade? Agora, quando o Senhor entra, era só nós que habitava. O velho homem. Quando o Senhor entra, agora são 2 vidas e um só corpo. Quando nós estamos nervosos, que tipo de vida que manifesta em nosso corpo? Quando nós estamos no espírito, qual é a vida que manifesta? É um corpo e 2 vidas. Porque tem uma vida que é a carne pura. É a carne, é essa casca, tudo destruída, maldita. Mas tem um que é o novo homem. É onde eles estão nos dando o caminho da santidade, o caminho de Cristo, o caminho do reino. A vida que mais for alimentada é a vida que mais vai manifestar de nós. Se nós alimentamos a carne, irmãos, como é que nós damos comida para a nossa carne? Fica 2 horas em frente de um jogo, por exemplo, está lá vendo sua partida, ou fica 1 hora numa novela, ou fica 1h30 num filme, ou você vai para algum lugar, fica ali na... Irmãos, existem muitas maneiras de dar comida para a carne. Por isso que, irmãos, nós não temos condição, depois, você vem para uma reunião do Zoom, você quer sair, você não tem paciência, você já fica olhando no relógio. Porque, de alguma maneira, você deu comida para a vida errada. Enquanto que Paulo disse, olha, eu preciso tomar a cruz, já não mais vivo o eu. Essa vida maligna, carnal, Paulo disse,
mas é Cristo que vive em mim. Entende? Então tem uma vida que não pode ser alimentada mais. Se nós insistirmos em ficar dando comida para a carne, é ela que vai se manifestar. E nós vamos ficar com o anticristo e vamos para o inferno. Então, o Senhor está nos ensinando a pegar as palavras dos profetas como vida, como um pão vivo e comer. Você vai numa padaria, não fica analisando de que produto foi feito o pão, qual foi o trigo, de que ano, esse trigo é da Argentina, do Brasil, e o açúcar, qual foi a safra. Irmãos, simplesmente nós olhamos e comemos. A palavra que está vindo é para nos salvar. Salvar o quê? A nossa alma, que se tornou carne também. O fim da nossa fé, dessa fé igualmente preciosa, é a salvação da nossa alma. Então, o nosso espírito, ele é regenerado, a nossa alma é transformada. E o nosso corpo, eles têm falado, é glorificado. Essa é uma obra tremenda que o Senhor está fazendo. Os 2 profetas do Senhor, eles estão colocando a arca dentro do templo. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Os 2 profetas do Senhor estão trazendo a arca para dentro do templo. Quem é o templo? Irmãos, individualmente somos nós. E coletivamente também. Porque individualmente todos nós temos um espírito. Mas quando você olha para Apocalipse 19, aí você vê o Senhor vindo, alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E lhe foi dado a vestir-se de linho branco, puro e finíssimo, porque o linho branco são os atos de justiça dos santos. Ali nós temos uma noiva coletiva. Já não fala de um membro, fala de uma casa que está pronta, uma habitação mútua para o homem e para Deus. Deus, ele está buscando isso em nós. Os profetas, irmãos, estão restaurando esse viver em nós. Quando fala assim, eles falam, nós precisamos viver no Espírito. É se voltar totalmente para o Senhor. Por favor, abram comigo, eu tenho mais alguns minutos. 2 Coríntios, o capítulo 3. 2 Coríntios, o capítulo 3. O versículo 17 fala assim. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Aleluias! O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, o versículo 18, esse versículo é chave. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Ou transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha aqui, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é chave, totalmente chave. Olha só, preste muita atenção. Aqui é a nossa pessoa. Nosso velho homem está aqui. O Senhor, ele vive aqui. Quem vive? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós lemos esse versículo, todos nós com a cara descoberta, contemplamos a glória. Veja, a glória. A velha pessoa contempla, quando se volta para o Espírito, contempla a glória. E olhando para cá, somos o quê? Transformados. Você compreendeu? A glória está onde está o quê? A arca. Onde está o Senhor. A glória está aqui no Espírito. Eles já trouxeram para nós. A arca já está aqui. Subjetivamente, dentro daqueles que creem genuinamente. Agora, nossa pessoa precisa ser transformada. Por isso que contemplando, o bispo João Rafael pode colocar aquele versículo uma vez mais? Ele está na tela. E todos nós
que com a face descoberta, aquela face, não é esse rosto físico, contemplamos a glória do Senhor. Aonde está a glória? No Espírito. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uau! Então, quando nós chegamos nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, olha, irmãos, os profetas estão fazendo isso conosco. Eles estão nos levando de volta para onde? Para o Espírito, para o Santo dos Santos, para a glória de Deus. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo da transformação. Esse é o processo de abandonar o mundo. Se a nossa face, ela estiver voltando para a carne, então ele falou, irmãos, que a mente, ela vai pender tanto para a carne como para o espírito. Mas quando a mente está na carne, é morte. Mas quando a mente está no espírito, é vida e paz. Então o Senhor, por meio desses poderosos profetas, está virando a nossa face para o espírito. Está nos trazendo de volta para a casa de Deus. A casa subjetiva de Deus. Oh, que precioso. E eu quero finalizar, irmãos. A igreja, ela é essa casa. A igreja é essa casa de Deus. Agora, a pergunta é: de quem é a casa? A casa de Deus, que habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De quem é? Vamos ver de quem é? Abram comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. De quem é a casa de Deus? 1 Coríntios 1, 2. Vamos ver, esse versículo é muito importante. Aí está na tela. A igreja de Deus. Eu estou lendo só parte A. De quem que é a igreja? É de Deus. Por um lado, ele está dentro, mas por outro, ele é o dono. Irmãos, preste muita atenção. Nós não pertencemos a nós mesmos. Por isso que há tanta apostasia. Por quê? Porque os homens pensam que a igreja é deles. É só deles. Então eles têm um padrão de santidade, o padrão de transformação, eles têm o padrão deles. Mas a igreja é de Deus. Aleluia, porque a igreja é de Deus. Nesse ministério, irmãos, o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11, o ministério é deles. Esse ministério está devolvendo a igreja para o verdadeiro dono. Aleluia! Mas a igreja não é só de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia ainda em Romanos, por favor. Romanos capítulo 16, o versículo 16. Olha só, vamos ver de quem também é a igreja. Romanos 16, 16. Saudem uns aos outros com ósculo santo ou beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então, de quem é a igreja também? É de Cristo. A igreja do Pai, mas a igreja também é do Filho. Aleluia! Oh, que precioso, irmãos. A igreja também é do Filho. Puxa, eles habitam, mas a igreja também é deles. Nós pertencemos ao Pai e pertencemos ao Filho. Agora, eu queria ler ainda 1 Tessalonicenses capítulo 1. Abra suas Bíblias em 1 Tessalonicenses capítulo 1. A minha esposa falou, terminou seu tempo. Aqui. Fala assim. 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos, olha só, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja do Pai, a igreja do Filho, mas também de quem é a igreja? Então, os irmãos que estão em São Paulo, então, a igreja que está em São Paulo. Se Paulo tivesse escrito essa carta, ele ia dizer a igreja que está em São Paulo. Então, por um lado, a igreja que está em São Paulo é do Pai, é do Filho, mas também é dos irmãos. Por quê? Se a igreja, ela pertence ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo está junto. Eu não tenho tempo de abrir mais versículos, mas quando nós estamos fazendo uma edificação, é só para o Pai e para o Filho. Quando eu não me sinto incluído, eu posso não fazer bem feito. Mas quando eu sei que aquilo que eu estou edificando
é meu e vai salvar a mim e a minha família, eu faço bem feito. Eu dou tudo de mim. Você entende o que eu estou falando? De quem é o reino de Deus? Por um lado é de Deus, mas e por outro? É nosso. É para lá que o Senhor quer nos levar. E Ele vai nos levar. Quando eu descubro que aquilo que é de Deus é meu também. Oh, irmãos, que precioso. Isso é poderoso. Então a igreja é do Pai, é do Filho, é do Espírito e é nossa. Porque o Pai vive, o Filho vive e o Espírito vive. Com a meta, nos regenerar, nos transformar e nos glorificar. Eu quero ler o último versículo. Vocês estão preparados? Vocês são maduros? Eu finalizo dizendo para os irmãos: a obra que está sendo feita pelos 2 profetas do Senhor é restaurar a casa de Deus, é trazer a arca para dentro do templo de Deus, é produzir em nós a grande transformação que o Pai espera de cada um de nós. O Pai necessita, irmãos, de uma morada. Pelos meus pecados, eu pequei. Irmãos, eu expulsei o Senhor da casa. Eu profanei essa casa. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu fiz isso com a casa. Eu destruí a casa de Deus. Eu fiz igual, pior do que Laodiceia. O Senhor estava à porta querendo voltar para o meu espírito. Mas a multidão de pecados no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, eu profanei. Você fez isso também? O Senhor foi para fora. Exatamente o que os judeus fizeram. Eu tornei a casa do Senhor uma casa de ladrões, salteadores. Oh, irmãos, como eu profanei essa casa. Os 2 profetas do Senhor, irmãos, eles lutaram 8 anos para me tirar dessa profanação. 8 anos eles me buscaram. Fui me amarrando naquela videira, pouco a pouco. Fui me amarrando. Eles não desistiam de mim. E eu sei que eles não desistiu de você também. Nós estamos nesse santo ministério, não é por mérito. O nosso nome, temos que crer que eles trouxeram o nosso nome e vão nos resgatar. E agora eles estão falando de 2 Pedro, não precisem abrir, o capítulo 1, versículo 3 e 4, a vida e a natureza divina. E eles falaram que receber a natureza de Deus tem vários aspectos, mas um deles é ganhar a imortalidade. É ganhar a incorruptibilidade. Irmãos, imortais. Quem é imortal? Deus é imortal. Como pessoas como eu e você, vamos nos tornar imortais. Como pessoas como eu e você, vamos ser incorruptíveis. Como? Eu não consigo. Eu sou um pecador terrível. Como é que o Senhor se lembrou de mim? Eu o maltratei, eu o feri, eu profanei esse templo. Eu o expulsei, irmãos. Eu o troquei pela minha carne. E agora ele está usando os profetas para restaurar isso. Para estar dizendo, você pode ganhar a imortalidade. Mas isso são atributos de Deus. Como alguém como eu pode entrar na imortalidade? Por meio da natureza de Deus. Eles falaram para nós, vocês nunca vão ser Deus. Não é verdade, irmãos? Vocês já ouviram muito isso aí, não é verdade? Vocês nunca vão ser Deus. Mas vocês vão ter o quê? A vida de Deus e a natureza de Deus. Vocês vão ter a imortalidade, vocês vão ter a incorruptibilidade. Agora eu quero ler o último versículo. Vocês são maduros? São maduros? Espero ler esse versículo para pessoas maduras, está bem? Salmos 82, Salmo 82, versículo 6. Repetindo, Salmos 82, versículo 6. Como está escrito? Eu disse,
vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Vocês são maduros? O filho de um cachorro, o que é? Cachorro. O filhote de um gato, o que é? Gato. O filhote de um leão, o que é? Leão. E um filho de Deus, o que é? Você tem medo de falar, não tem? Dá medo, não dá? A palavra deuses está nos... A primeira palavra de está no... não é com a letra maiúscula. Vocês, por um lado, vai ter o quê? A vida de Deus nós já temos. E agora estamos recebendo a natureza divina de Deus. Não é verdade? Mas nós nunca vamos receber a deidade. A deidade, ela é a parte da adoração. Somente Deus pode ser adorado. Nós nunca vamos poder ser adorados. Os profetas estão dizendo para nós, se nós cuidarmos, se nós abandonarmos o pecado, abandonar toda transgressão, injustiça, viver uma vida de arrependimento, como o bispo falou no início para nós, a importância de um arrependimento sincero, nós vamos entrar na imortalidade e na incorruptibilidade. Nós nunca vamos ser Deus, porque nunca vamos ter a deidade. Mas nós vamos ter a eternidade para todo sempre. E eu finalizo dizendo, cuidem dessa casa. Nós já não temos direito de profanar essa casa mais. Não temos mais direito. Quando você chega em Apocalipse, eles leram para nós tantas vezes. Eu tenho que ler. Eu finalizo então com esse versículo. Quantas vezes eles já leram Apocalipse 21? E quando eles leem esse versículo, irmão, eles leem com tanta alegria. Eles já viram isso aqui. A gente sabe que eles já viram. Apocalipse 21, eu vou ler só a partir do versículo 1, 2 e 3. Apocalipse 21, o versículo 1, 2 e 3. Fala assim. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora o versículo 2, eu não vou explicar. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora o versículo 3, que versículo lindo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Preste atenção. Tem o tabernáculo lá atrás. Você se lembra? Deus desceu primeiro no monte, depois ele desceu para o tabernáculo. E agora ele, no Novo Testamento, ele entrou. Ele está, a arca veio, o templo agora está. Mas na Nova Jerusalém, aqui, olha só, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Você percebe que Deus agora ele tem uma casa corporativa. Tabernáculo é um lugar de habitação. Agora ele viverá com os homens e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja que a cidade é como o tabernáculo. É uma morada mútua de Deus com o homem por toda a eternidade. Por isso que quando você pega João capítulo 1, versículo 14, fala que o verbo se fez carne, no original é o verbo tabernaculou. O Filho era o tabernáculo do Pai na terra. Então, irmãos, por favor, vamos viver uma vida santa. Ninguém falou como esses profetas estão falando. O falar deles é tão elevado
que nenhum teólogo consegue alcançar. Vocês sabem o que eu estou falando. Eles não foram a nenhum curso de teologia. Eles não tiveram nenhum doutorado. Irmãos, o próprio Deus deu para eles. É uma obra pesada trazer a arca. É uma obra pesada transformar o homem de dentro para fora. É uma obra pesada colocar o homem dentro da natureza de Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu quero dizer, irmãos, não saia desse ministério. Se você fizer isso, você cometeu o maior erro da sua vida. E você pode nunca mais ter tempo de recuperar. Não caia na mente. Eles são 2, eles são 3. Não faça isso jamais. Você viu hoje. Há coisas. Não fique na mente. Não tente entender os mistérios de Deus na mente. Deixe o Senhor liderar. Conduzir conforme Ele está fazendo. Irmão, se nós nos submetermos a essa única voz, se nós buscarmos a santidade e a justiça, nós vamos ser arrebatados. Vamos. Não deixe de ouvir essa voz. É essa voz que está nos salvando completamente. Está nos levando a ter uma plena filiação. Essa voz está restaurando a casa de Deus, o viver dos filhos de Deus. Essa voz está trazendo o reino de Deus para a terra. Essa voz está nos introduzindo na realidade dos filhos de Deus hoje. É essa voz que já está nos levando a reinar em vida hoje. Vamos sair de toda aparência, vamos entrar na realidade. A nossa arcebispa fala isso conosco. Precioso Senhor. Se você está nessa sala, ou nas redes sociais, e quer receber o Senhor, você sentiu que você expulsou essa arca, expulsou o Senhor, como nós fizemos, como eu fiz no passado. É um momento de arrependimento, pecados, abominações, cobiças. Fale comigo, Senhor Jesus, no poderoso nome do Pai eterno. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, de todo o meu ser eu me arrependo. Eu reconheço que pequei contra ti. Eu reconheço que toda a minha vida eu pequei contra ti. Pequei contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Eu profanei essa casa, como eu vi o que aconteceu no passado. E eu estou profundamente arrependido. Senhor, eu expulsei o Senhor de mim. E hoje eu te imploro que o Senhor volte para mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Que o Senhor volte para mim. Eu me arrependo e eu me reconcilio com o Senhor. E eu também te aceito como meu único Senhor. Meu suficiente Senhor. Senhor, ajuda-me a viver um viver santo. Um padrão eterno, elevado. Que o Senhor quer para mim. O Senhor está nos conduzindo para a glória. Me ajuda a ser conduzido para a glória junto com os irmãos. A ser esse tabernáculo santo que o Senhor tanto espera por toda a eternidade. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. E eu devolvo a palavra para o bispo, o bispo João Rafael. Muito obrigado, precioso bispo. Aleluia, amado pastor Sênio. Eu aqui tenho que agradecer pelo excelente alimento de hoje que o Espírito Santo nos concedeu e realmente só temos a agradecer. Amém? Muito obrigado mesmo, pastor Sênio Lucério. E de fato não temos mais nada a acrescentar. Creio que o Espírito Santo já nos deu algo muito sólido hoje e realmente temos que considerar tudo isso que foi nos apresentado hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Eu quero abençoar a todos e estejamos prontos para o clamor da meia-noite que logo irá acontecer. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhe dê a paz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite restauradora na presença de Deus. E vamos aproveitar também essa maravilhosa noite, porque Deus nos dará mais oportunidades para nos arrependermos e estarmos mais santos, preparados para Ele.
Amém? Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus. Shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom, amado pastor Sérgio, muito obrigado.